Olá, família Casa de Deus, que bom que você está aqui conosco neste culto, mais uma vez para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno. Vamos orar neste momento, vamos fazer uma oração ao nosso Senhor antes de entrarmos na palavra. Você já louvou o Senhor através das canções, agora nós vamos para a mensagem do Senhor nessa noite. Mas antes, vamos orar juntos. Eu queria que você, se possível, inclinasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos, porém, tem muita gente que está no trabalho, nos afazeres, fique à vontade, só liga o teu pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos o Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade desta noite, Pai. Sentimos, Senhor Deus, que o Senhor vai trazer uma mensagem, uma palavra aos corações, Pai, que possa mudar as realidades, Pai, mudar, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, sobre a vida deles, de maneira efetiva, o poder transformador da Tua palavra, Pai. Entra, Senhor Deus, nesta casa, neste apartamento, neste trabalho, Senhor Deus, aonde esta pessoa estiver conectada conosco, Pai, que a Tua graça, a Tua unção possa chegar até ela, Senhor Deus, e causar, Senhor Deus, um grande e poderoso milagre através da Tua presença, Pai. Pedimos a Ti neste momento, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom que você está conosco para cultuar o Senhor, e hoje o Senhor quer falar com você a respeito de algo muito importante. É importantíssimo que você vai ouvir. Eu consigo até afirmar que isto são chaves espirituais que abrem portas que às vezes parecem trancadas nas nossas vidas. Enquanto eu faço uma introdução, se você puder, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, nós leremos a partir do verso 11, somente o 11 e o 12, enquanto eu faço algumas considerações a respeito do que vai ser falado nesta oportunidade. Evangelho de João, capítulo 6, verso 11 em diante. A palavra do Senhor, ela traz milagres, coisas extraordinárias. Muitas coisas que nós vemos na Bíblia, como milagres de prosperidade, de curas, milagres de transformação. Na maioria das vezes não é a realidade do povo de Deus. Nós ouvimos falar de prosperidade e a maioria do povo de Deus passa por escassez. Nós ouvimos falar de cura e muitas pessoas dentro da igreja têm suas enfermidades. Não é via de regra, mas cabe uma análise. O que é que está acontecendo? Por que de maneira efetiva o que está na Bíblia Sagrada não é a nossa realidade? Por que as promessas de Deus são bloqueadas nas nossas vidas através de ações, de atitudes, e nós vemos as pessoas sendo curadas aqui, curadas lá, e nós não recebemos nossa cura, não conseguimos nosso emprego? O que é que está acontecendo entre a verdade bíblica e a nossa realidade? Talvez esse questionamento possa resolver um monte de coisa. Por exemplo, muitas pessoas justificam suas saídas da igreja por problema de outras pessoas. Alguns dizem que é por causa do pastor, outros dizem que é por causa da igreja, do introdutor, da distância. Mas, na realidade, nós somos incapazes de assumir o grande e real problema que existe dentro de nós. Nós somos, muitas das vezes, frustrados em relação à promessa de Deus. Eu queria que você abrisse seu coração para a mensagem que você vai ouvir através desse texto, porque esta mensagem é uma chave que abre a realidade das promessas bíblicas para as nossas vidas. É uma chave que vai despontar, vai descortinar para você o grande poderoso amor de Deus através da exposição da sua palavra. Vamos ler o texto. Eu acredito que já tenha dado tempo de você achar. Evangelho de João, capítulo 6, verso 11, diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quanto queriam. Presta atenção nisso. Quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Esse é o texto que nós vamos trabalhar de maneira resumida nesta oportunidade. Jesus chamou seus discípulos, eu vou falar um pouquinho do contexto para chegarmos aqui. Jesus chamou seus discípulos, comissionou seus discípulos a uma missão. Deu a eles poder, e eles saíram na região da Judéia, da Galileia, curaram muitas pessoas, expulsaram demônios, estavam bastante empolgados com o poder que Deus havia dado a eles. Eles curaram, então no retorno para Jesus, eles estavam tão empolgados com todo o trabalho que eles haviam feito pelo poder de Deus, que Jesus resolve tirar eles um pouquinho de cena. Como? Chamando eles para um momento de descanso. No mesmo período, João Batista havia sido morto, foi decapitado. João Batista havia sido morto. A notícia para Jesus era uma notícia ruim. João Batista foi morto.
Os discípulos estavam empolgados com o poder que Deus havia lhe dado. E nesta oportunidade, Jesus coloca eles no barco para atravessar o mar da Galileia e numa região mais deserta, mais isolada, a fim de descansar. Porém, as férias que Jesus programou foi frustrada, porque as pessoas souberam que Jesus estava indo para aquela outra banda do mar da Galileia e resolveram acompanhar. Quando os discípulos e Jesus desembarcam do outro lado do mar da Galileia, já havia uma grande multidão esperando. Jesus cancela imediatamente o descanso com os discípulos e começa a ministrar sobre a vida daquelas pessoas. A pregação de Jesus se estende por toda aquela tarde, milagres, curas acontecem naquela oportunidade. Chegando o finalzinho da tarde, um dos discípulos chega para Jesus e diz: Jesus, é melhor o Senhor encurtar o seu sermão, porque nós estamos numa região desértica e as pessoas que estão aqui, estão mulheres, crianças, eles não conseguirão chegar até um local para comprar alimento para se saciar da fome, porque já faz um tempo que eles estão aqui. Jesus, então, com sua sabedoria, faz algo muito interessante. Ele diz assim aos seus discípulos: dai vocês para eles de comer. Olha só que interessante a proposta de Jesus. Quando apresentaram um problema para Jesus, Jesus falou: resolve. Resolve esse problema. Esse problema vocês têm poder e capacidade para resolver. Então, quando Jesus dá esta ordem, vem logo o pensamento lógico. E o pensamento lógico foi o seguinte: Jesus, ouvindo seus discípulos argumentarem entre si, chega a uma conclusão e falam para Jesus: Jesus, nem que nós tivéssemos 200 denários em dinheiro, nós seríamos incapazes de comprar pães para todas essas pessoas. E Jesus olhando para eles e parece que esperando uma resposta um pouquinho melhor da parte dos discípulos, então Filipe vem do meio deles e diz: mas encontrei um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguma coisa já aconteceu, porém a lógica volta ativa de novo através de Filipe. Filipe diz para Jesus assim: Jesus, eu tenho aqui, achei com o menino 5 pães e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? O que se faz com 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens? O que é que nós vamos fazer com isso? Fora mulheres e crianças. E aqui chegamos no texto que você acabou de ler. E Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, repartiu e distribuiu para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqui está a revelação, não o segredo, mas a revelação da mensagem. Exatamente neste ponto há uma revelação, como mostraremos para as nossas vidas a realidade do texto bíblico. Como nós vamos desbloquear nas nossas vidas as promessas que estão dentro da Bíblia Sagrada. Aqui está a chave que abre esta porta. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e apresentou a Deus. Vamos começar as aplicações a partir deste momento. A primeira aplicação que eu gostaria que você fizesse sobre a sua vida, porque eu estou fazendo diariamente na minha vida, é a seguinte: nós precisamos de Jesus. Esta é a primeira aplicação. Estava no local deserto e não tinha nada, não tinha recursos, não tinha de onde tirar alimento, mas o que é que os discípulos tinham e eles não haviam percebido? Eles estavam em companhia do Filho de Deus. Esta é a primeira aplicação, Jesus multiplicando o pão no deserto. A aplicação é exatamente essa: tudo que eu preciso enquanto em vida, independente do lugar, tudo que eu preciso é de Jesus. Eles estavam no local deserto, não tinha alimento ou recurso, mas eles tinham Jesus. Eles estavam em companhia daquele que poderia fazer o grande e poderoso milagre que eles vão viver. Eles não precisavam de pães, eles não precisavam de uma padaria, muito menos de 200 denários em dinheiro. O que eles precisavam estava exatamente diante deles. É de Jesus. Esta é a primeira aplicação. Você pode ter uma religião. Isso não há problema nenhum em você ter a sua religião. Você só tem que observar algo muito importante: a religião não traz à sua vida a aplicação das promessas. Religião nenhuma tem poder de fazer a promessa da Bíblia Sagrada ser aplicada de maneira concreta, efetiva sobre a sua vida. Não tem esse poder. Porque se religião salvasse alguém, se religião mudasse a vida de alguém, o continente africano seria o paraíso do Éden na Terra, porque há mais religiões no continente africano do que em todo o resto do mundo. E nós conhecemos que o continente africano é marcado por sua miséria extrema. Então, religião não salva. O que nos salva é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que nos salva é a presença de Deus independente da situação. Eles não perceberam, os discípulos não perceberam, eles tinham
tudo no meio do deserto. Mas como assim, evangelista, eles tinham tudo? Eles tinham o Senhor Jesus Cristo. E você com Jesus, não importa se está num palácio, se está numa favela, com Jesus está tudo resolvido. E você com Jesus, não importa se você está doente ou tem saúde, com Jesus está resolvido. Porque se você tiver saúde, com Jesus você vai pregar a palavra e Deus vai te abençoar. E se você estiver enfermo e vier a falecer por causa da enfermidade, com Jesus você tem um céu garantido. Então, a primeira aplicação desse texto é exatamente essa. Para que as promessas bíblicas venham a efeito de maneira concreta sobre a sua vida, é preciso estar na companhia de Jesus. É preciso, necessário, estar do lado de Jesus. Jesus é aquele que vai fazer com que todas as promessas bíblicas venham a efeito sobre as nossas vidas. Jesus é aquele que faz bonança no meio do deserto. E a pergunta é muito simples agora. Você tem Jesus ou você tem uma religião? Você tem Jesus ou você frequenta uma igreja? Você tem Jesus ou tem um cargo no ministério? Você tem Jesus ou simplesmente troca um instrumento na igreja? Toca um instrumento na igreja? Você tem Jesus ou simplesmente você prega na igreja? Você tem Jesus ou simplesmente tem um local que você vai todo domingo? A pergunta é exatamente essa. Você tem Jesus? Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Agora, se você não tem, você não tem nada. Por isso, nós precisamos entender a aplicação, a didática que está sendo construída dentro do texto de João, capítulo 6, verso 11. Os discípulos apresentam um problema para Jesus e Jesus diz a eles o quê? Vocês podem dar a eles de comer. Como, Jesus, eu posso alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Como, Jesus, eu posso saciar a fome de toda essa gente? Porque vocês estão comigo. A aplicação é muito simples. Então, eu queria que você refletisse nessa primeira aplicação. Você tem Jesus ou você não tem Jesus? E não importa se você é católico, crente, e não importa se você é ortodoxo, pentecostal, neopentecostal, não importa, isso não faz nenhuma diferença na sua vida. O que faz diferença nas nossas vidas, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas, principalmente no momento de deserto, no momento que as dificuldades se apresentam, é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guarda, nos livra, nos enche, nos capacita, nos inspira em todos os momentos. Aqueles discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós estamos num local deserto e não há recurso. E eles estavam diante do maior recurso que eles poderiam estar. Porque tendo Jesus na sua vida, com Jesus na sua vida, quando falta dinheiro, Jesus foi lá e tirou da boca do peixe. Quando morria alguém, Jesus ia lá, mesmo que fazia 4 dias que havia morrido, Jesus tirava de dentro da tumba. Quando tinha um leproso, Jesus curava. E quando tinha um surdo, Jesus fazia ouvir. Quando tinha um cego, Jesus fazia enxergar. Então, quando você tem Jesus, você tem tudo. O problema é que nós não buscamos Jesus. Nós buscamos o que Jesus pode fazer. Essa multidão estava do outro lado do Mar da Galileia, porque tinha visto os milagres que Jesus havia feito. Segundo ponto de aplicação, e nós encaminhamos para uma conclusão. Jesus pega aqueles pães, e o interessante, Jesus não vai pedir para Deus multiplicar. O texto é muito claro. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Este princípio faz com que os milagres venham na tua direção. Qual o princípio que está no texto? Eu vou dizer de novo. Então Jesus tomou os pães, 5 pães e 2 peixinhos, e tendo dado graças, partiu e fez com que uma multidão, que alguns se arriscam em somar mais ou menos 15.000 pessoas, comeram de 5 pães e 2 peixinhos. Como isso é possível? O texto é explícito esta aplicação. E tendo dado graças. O maior problema do crente é reclamar. Jesus poderia ter pegado aqueles pães e dito aos discípulos, porque ele era Deus e autoridade e Senhor daqueles homens. Ele poderia ter dito: vocês não conseguiram caminhar nem mais 100 metros para ver se achava mais alguma coisa, além de 5 pães e 2 peixinhos. Vocês não poderiam, enquanto eu estava pregando e já recolhendo no meio da multidão, quem tinha um pouco de alimento para dividir para todo mundo. Jesus poderia ter olhado para eles e dito a eles: por que vocês não se prepararam para alimentar essa multidão enquanto eu pregava? Mas Jesus pegou os pães e não pediu para Deus multiplicar. Não é o que o texto diz, pelo menos. Jesus pega os pães, que não era nada, e dá graças a Deus. Quando Jesus agradece, 5 pães e 2 peixinhos, virou um self-serve no meio do deserto.
Segundo ponto de aplicação desse texto: gratidão. Gratidão abre portas. Ser grato é ser feliz. Ser grato é ter o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Ser grato a Deus, independente da situação, alegra o coração de Deus. Muitas pessoas olham para o livro do Êxodo, ficam imaginando a ira de Deus contra o povo de Israel, quando eles estão dentro do deserto, e nós, de maneira lógica, concluímos através de uma interpretação que o livro do Êxodo está condenando a idolatria que saiu dentro dos corações dos israelitas do Egito. Mas não era a idolatria que incomodava a Deus. A maior ira de Deus com o povo de Israel dentro do deserto era por ingratidão. Deus abriu o mar, fez o pão nascer na areia, fez a água sair da rocha, destruiu inimigos, abriu terra, afundou, fez chover pedra. E mesmo assim, eles não eram gratos a Deus. Não, evangelista, um erro teológico, porque as pessoas que estavam no deserto eram idólatras e isso provocava a ira de Deus. Eu quero dizer para você que a idolatria do povo de Israel era reflexo, era resultado da ingratidão dos seus corações. A ingratidão tranca as portas de milagre na sua vida. Ser ingrato, reclamação, todo dia reclama, se chove você reclama, se faz sol você reclama, se está frio você reclama, se está calor você reclama da comida, reclama da água, reclama do emprego, reclama da igreja, reclama da escola, reclama do transporte público, reclama do seu carro. Nós vivemos reclamando com tudo, nada está bom, e isso tem fechado as portas nas vidas das pessoas, e isso tem feito com que as bênçãos de Deus se afastem das nossas vidas. Jesus poderia ter pegado aqueles pães e dito aos discípulos: isso aqui não dá para nada. Jesus poderia dizer assim: eu vou fazer um milagre, mas isso aqui não dá para nada. Vai dar porque eu vou fazer um milagre. Mas Jesus deixa a maior lição que nós podemos aprender dentro desse texto. Ele pega os pães e não pede para Deus multiplicar. Ele pega os pães e não faz uma oração pentecostal, não fala em línguas nem roda. Ele pega os pães e agradece. Ele agradece por 5 pães e 2 peixinhos, que à vista da situação atual que ele estava, não era nada. Mas depois que ele agradece, ele senta com seus discípulos e diz: agora vocês dividem as pessoas de grupo de 100 e de 50, porque nós vamos comer. E ele senta e coloca aquele pedaço de pão no seu colo, e ele começa a partir daquele pão. E aquele pão vai alimentar mais ou menos 15 mil pessoas. 15 mil pessoas viveram o milagre da gratidão. 15 mil pessoas foram alimentados porque Jesus deu graças. Jesus abriu naquele momento a porta didática para cumprimento de promessas. Gratidão. Pessoas ingratas são infelizes. Pessoas ingratas são improdutivas. Pessoas ingratas, me desculpe o palavreado, são chatas. Não dá para ficar do lado de pessoas que só reclamam. Trancam as portas de milagre, fecham as promessas de Deus, não vive o cumprimento das promessas, porque ser agradecido, agradecer a Deus por tudo que nós temos e que somos, é uma porta que se abre para que o Espírito de Deus opere e faça milagres sobre as nossas vidas. A pergunta que eu quero fazer para você neste momento de aplicação deste ponto da mensagem é a seguinte: você já deu graças a Deus hoje? Evangelista, eu estou desempregado. Você já deu graças a Deus hoje? Evangelista, eu estou doente, tem pessoas da minha família que estão no hospital. Você já deu graças a Deus hoje? Evangelista, estou passando um momento complicado com a minha família, você já deu graças a Deus hoje? Evangelista, eu bati o carro hoje. Você já deu graças a Deus hoje? Porque dar graças abre porta de milagre. O texto é claro, Jesus não orou para multiplicar pães, Jesus agradeceu. Jesus simplesmente agradeceu. Se é que eu posso usar o termo simplesmente, ele agradeceu. Continue me amando depois do que eu vou falar. Para de reclamar, pelo amor de Deus. E começa a dar graças a Deus. Começa a louvar o Senhor Jesus Cristo por tudo que você tem. Nós reclamamos de tudo, não aprendemos a dar graça. E estudando um pouquinho esse texto,
eu descobri, através de um comentador bíblico, que existia uma oração comum entre os judeus. Quando o evangelista João diz assim, e Jesus tomando o pão deu graças, esse dar graças é uma oração de gratidão que os judeus faziam. É uma oração de simplesmente agradecer a Deus, independente da situação que eles estivessem. Quando eles levantavam a mão e davam graças, eles diziam mais ou menos assim, bendito és tu, Senhor, Rei do universo, que da terra faz produzir o pão. Anotou? A oração era mais ou menos assim, bendito és tu, Senhor, Rei do universo, que da terra faz brotar o pão. Nós precisamos urgentemente começar a agradecer a Deus por tudo que temos e por tudo que somos, porque a nossa gratidão abre portas. Eu vou repetir, gratidão abre portas, principalmente no âmbito espiritual. Pessoas ingratas são improdutivas, pessoas ingratas são infelizes, pessoas ingratas não alcançam resultados. Pessoas agradecidas conseguem ser mais felizes. A pessoa que passa no supermercado e consegue agradecer a moça do caixa, o rapaz que te atendeu ali, agradece pelo atendimento, são pessoas totalmente diferentes do nosso contexto. Pessoas que agradecem porque alguém deu lugar para você no trânsito são pessoas diferentes. Pessoas que vêm para a igreja não preocupado com quem vai pregar ou vai cantar, mas vêm preocupado em externar a melhor gratidão do seu coração a Deus, são pessoas abençoadas. Gratidão abre portas. Jesus não orou ao Pai dizendo, Deus, Pai Todo-Poderoso, eu preciso que o Senhor multiplique 5 pães e 2 peixinhos porque tem mais de 15 mil pessoas para comer. Jesus pegou os pães e disse, graças te dou, Senhor, por 5 pães e 2 peixinhos no meio do deserto. Eu desafio você a fazer uma aplicação. Quando você pegar o teu olerite, você levantar ali ao céu e dizer, graças te dou, Deus, pelo meu salário. Muitas pessoas chegam a dizer até que nem é olerite, falam miserite, né? É um termo que o pessoal brinca. Mas nós não somos assim. Nós vamos agradecer a Deus pelas lutas, agradeceremos pela vitória e agradeceremos pelas derrotas, porque nós não temos vida só de vitória. Nós somos seres humanos fadados a todo tipo de acontecimento sobre a face deste planeta, mas nós somos em Deus mais do que vencedores, em Deus. E eu gostaria que você inclinasse a tua cabeça e fizesse uma reflexão neste momento. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele fez a você? Você tem sido grato a Deus pela misericórdia que te alcançou? Você tem sido grato a Deus porque na tua mesa tem tido arroz, feijão todos os dias? Você tem agradecido a Deus porque você pode andar sem ajuda de ninguém? Você já agradeceu a Deus porque você está escutando esta mensagem agora, os teus ouvidos não estão tapados. Você já agradeceu a Deus porque está me enxergando através da tela desse monitor agora. Você já agradeceu a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus porque esse dia passou e você chegou em casa com sua família. Você já agradeceu a Deus pelo carro que você tem, pela casa que você tem. Você já agradeceu a Deus pela sua bicicleta, pelo teu cartão único, o teu bilhete único de ônibus que você consegue se locomover com o transporte coletivo. Você já agradeceu a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus quando você pega o prato de arroz e feijão e não tem uma mistura, às vezes, para colocar. Você já deu graças a Deus sobre este momento. Você já agradeceu a Deus porque lutas e dificuldades se apresentaram na sua vida para te fazer melhor. Você já agradeceu a Deus. Você já agradeceu a Deus porque Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz por você. Estamos fechando todas as portas de bênção sobre as nossas vidas porque nós não sabemos agradecer. E a nossa ingratidão, ela é totalmente incoerente. Eu explico por quê. Quantas das vezes você estava aguardando, é chulo o que eu vou falar, até engraçado, mas é verdade, é uma aplicação. Você estava aguardando a sua pizza e ela não chegava. E você ligou na pizzaria e a moça da pizzaria deu uma tapeada dizendo assim, o motoboy já saiu daqui. E você ficou pensando, onde está o motoboy que não chega com essa pizza logo e já faz mais de hora que você está esperando. E você fica bravo porque a pizza não chega. E quantas vezes você está no meio do trânsito, o motoboy passa e quase arranca o teu retrovisor, você fica bravo porque o motoboy está correndo. Nós temos que ser gratos a Deus. Porque a nossa ingratidão ela é incoerente até mesmo com a realidade da nossa vida. Seja grato a Deus. Abra portas de milagres sobre a sua vida. Todas as vezes que houver um motivo para reclamar,
nós fechamos a nossa boca e nos inclinamos diante de Deus. Se abrimos a nossa boca, será para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. 2 aplicações e concluímos. Tudo que eu e você precisamos é da companhia de Jesus em todo momento. Se você for para um shopping passear com tua família, chame Jesus para ir com você. Porque nós chamamos Jesus para ir no velório, sim ou não? Nós chamamos Jesus para ir para o hospital conosco. Nós chamamos Jesus para procurar um emprego. E quando nós vamos para o shopping, nós não convidamos Jesus para ir. Foi para o shopping, convida Jesus para estar com você. Porque tudo que eu e você precisamos é de Jesus. Vai passar por um momento difícil, uma entrevista de emprego, uma prova na faculdade, uma prova no Enem. Chama Jesus que Ele vai com você. Agora, chame Jesus também para os momentos bons da sua vida, porque tudo que nós precisamos nessa vida é de Jesus. Jesus, no meio do deserto, alimenta a multidão, junto com você. Segunda aplicação, não reclame, dê graças a Deus por tudo. Você será mais feliz, você será mais produtivo e você alcançará as promessas que estão na Bíblia Sagrada sobre a sua vida e a vida da tua família. Quero orar a Deus e encerrar neste momento. Coloca no chat o teu pedido de oração. Coloca no chat se você tiver coragem. Eu preciso ser mais grato a Deus. Você tem coragem de fazer isso? Eu posso colocar também. Eu vou orar a Deus aqui já para isso, para que Deus me ensine a ser mais grato a Ele. Para que eu pare de reclamar e comece a agradecer. Vamos orar a Deus neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós nos inclinamos diante da Tua soberana vontade, Pai, e pedimos a Ti, Espírito Santo, ensina-nos a ser grato, Espírito Santo. Tira toda murmuração, contenda dos nossos corações, Pai. Ensina-nos o verdadeiro valor da gratidão, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus poderoso, ser ingratos, Pai, com as pessoas, Pai. Não nos deixa, Pai, ser ingratos com o Senhor Jesus Cristo, Pai, mas ministra sobre as nossas vidas. Através desta palavra, Pai, o poder milagroso da gratidão, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, a dar glória. Ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, a chegar na igreja e antes que peçamos qualquer coisa, Pai, possamos nos inclinar em espírito de adoração e externarmos a gratidão ao Teu santo nome, Pai, por todos os benefícios que nós temos recebido e nós não somos merecedores, Pai. Senhor Deus, a cada pedido de oração que está sendo colocado neste momento, contempla as aflições dos Teus filhos, Pai. Contempla as dificuldades dentro dos seus lares, Senhor Deus, pessoas desempregadas, pessoas que estão hospitalizadas, Pai. Senhor, essa pessoa que acompanha esta programação está sentindo dores, Pai. O sangue de Jesus tem poder sobre esta enfermidade, Pai. Alivia o sofrimento do Teu povo, Pai. Ensina-nos a ser grato, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Espero que esta palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você viva de fato e de verdade promessas que estão na Bíblia Sagrada, que é para mim e é para você. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.